Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Orçamento Público e Execução Orçamentária e Financeira. O orçamento público, que tem uma das principais funções na administração pública, que é justamente fazer a execução da previsão da receita e a fixação das despesas para um exercício financeiro, né? Trazendo aí matéria orçamentária, financeira e econômica, todas atuando dentro da organização contábil da gestão pública. Lembrando que a web aula ela é uma oportunidade, pois ela é um momento onde professor e aluno podem se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado, tá? Contudo, entendemos também que na modalidade de educação à distância, o aluno tem a autogestão do seu conhecimento. Ele pode escolher o melhor tempo e o melhor local para o seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder para, né, então poder enviar suas dúvidas, né, por mensagem, ok? Na nossa proposta de hoje, nós vamos falar um pouco, né, sobre o conceito de bens públicos. A contabilidade, ela é uma ciência social aplicada e como ciência, ela tem um objeto de estudo, né? Então, ela analisa o quê? As variações patrimoniais. Então, temos que o objeto de qualquer contabilidade é o patrimônio. E no caso da administração pública, é o patrimônio público, né? Que se define como bens públicos. Então, é preciso compreender, né, o conceito de bens públicos e como ele se divide na administração pública, né? Então, bem público, de acordo com o Código Civil, em seu artigo 98, nós podemos conceituá-lo como sendo todos os bens das pessoas jurídicas de direito público, sendo ela os entes federados, né? União, Estado, Distrito Federal, bem como, né, municípios, bem como da administração indireta, né, como as autarquias ou fundações públicas. Então, todas, né, todos os entes que compõem a administração pública, seja ela direta ou indireta. Ok? Já o artigo 99 do Código Civil, ele vai definir esses bens públicos. Então, os bens públicos, eles são definidos em três, né, especificações. Então, nós temos o bem de uso comum do povo, que são aqueles bens de uso indiscriminado, né? Eles são, por exemplo, os rios, os mares, as estradas, as ruas e praças. Nós temos os bens de uso especial, que são os edifícios, os terrenos destinados a serviços públicos ou estabelecimentos da administração pública federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Então, enquanto os bens de uso comum do povo, eles são de uso indiscriminado, então uso aberto da população, os bens de uso especial, por sua vez, eles estão destinados, estão afetos a um serviço público. Então, só poderá utilizá-lo quem deste serviço, né, necessitar. Já os bens dominicais ou dominiais são aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, né, como objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. Contudo, eles não têm uma destinação específica, tá? Então, bens de uso comum do povo, uso indiscriminado, bens de uso especial, né? Eles são destinados a um serviço específico e bens de uso dominicais ou dominiais não têm uma destinação específica, né? Então, vamos verificar cada um dessas categorias, dessas classificações de bens, né? E podendo entender um pouco mais sobre suas especificidades, né? Então, bens de uso comum são os bens de uso indiscriminado, ou seja, eles são de uso generalizado pela população. São inalienáveis, impenhoráveis
e imprescritíveis. Então, não posso vendê-los, né? Então, a administração pública não pode vender esses bens, dado, né, em pagamento de dívidas, né, por momento algum, tá? Podem ser classificados em naturais ou artificiais, sendo que os bens de uso comum, né, público, eles podem ser gratuitos, pois já tem uma destinação específica de uso indiscriminado, né, por todos, por toda a população. Contudo, eles podem ser retribuídos conforme for estabelecido. Então, se legalmente, né, a entidade, né, decidir que ele deve ser retribuído, então ela poderá cobrar ali, por exemplo, pedágio, né? Só que essa retribuição ela deve ser aplicada no próprio bem de uso comum. Por exemplo, né, mais uma vez repetindo, nós temos as ruas, as praças, as avenidas, as praias, os mares e etc., tá? Conforme as figuras aqui já ilustram, né? Os bens de uso especial, eles não são de uso indiscriminado. Eles têm uma finalidade específica, né, destinada, né, para a sua utilização. Então, eles são destinados à execução de serviços públicos, ou seja, a sociedade ela tem acesso restrito, só vai ter acesso aquele sociedade, né, aquele contribuinte que necessitar daquele serviço, como por exemplo, né, as escolas. Só pode utilizar de uma escola aquele que está matriculado, né, aquele que está fazendo a utilização do serviço. Também são inalienáveis, então não podem ser vendidos quando empregados nos serviços públicos. Nos demais casos, são alienáveis na forma em que a lei estabelecer. Então, enquanto eles estiverem destinados à execução de um serviço público, eles não podem ser vendidos. A partir do momento que ele deixa de prestar um serviço, né, a administração pública, se assim entender, poderá, né, vender, né, este prédio, esse edifício, né? Estão afetos à prestação de um serviço público. Exemplos: edifícios, terrenos, móveis, né? Então pode ser bem móveis e bens imóveis também, e materiais indispensáveis à execução daquele serviço público, né? Então, o que vai diferenciar essa classificação de bem é justamente o seu atrelamento, né, a um serviço público. Então, hospitais, por exemplo, as camas, as macas, né, os equipamentos hospitalares que estão ali a serviço da sociedade, né, são considerados bens de uso especial, tá? Repartições públicas também são considerados bens de uso especial. Escolas, né, unidades básicas de saúde. Então, todos esses setores, né, que prestam serviços, né, esses imóveis, terrenos, né, mobiliários, veículos que estão a serviço da sociedade são considerados bens de uso especial. Então, os bens de uso dominiais ou uso dominicais, né, como o nome já diz, eles são bens que integram o domínio público com características diferentes. Por quê? Né? Porque eles não estão atrelados a nenhum tipo de serviço. Contudo, eles fazem parte do rol do patrimônio da administração pública, né? Então, eles podem até ser utilizados em qualquer fim, ou mesmo alienados, se julgar a administração pública assim conveniente, tá? Então, é caráter princípio de oportunidade e conveniência. A sociedade tem acesso restrito, pois são bens que estão em poder do Estado, do governo, e não estão destinados, né, a nenhum fim público, não estão atrelados a serviço, né? São, por exemplo, imóveis desocupados. Outros exemplos, são terras sem destinação pública específicas, terras devolutas, né? Bens imóveis inservíveis, né? Ou seja, neste caso, poderão ser alienáveis, poderão ser vendidos, né? Então, quando eu falo que são alienáveis, é porque não estão afetados mais ao interesse público, né? A administração não está mais utilizando esse bem
para nenhuma atividade pública. Então, ele fica ali, né, para o processo de leilão, que é a forma pelo qual se vende na administração pública, né? Então, são empenhoráveis e imprescritíveis, contudo, são alienáveis, ok? Então, eles, mesmo sendo alienáveis, eles não podem ser entregues, por exemplo, né, para pagamento de dívidas, né? Em outras condições, tá? Com relação à contabilização desse bem público, né, eles são realizados da seguinte forma. Então, tipos de uso comum, bens de uso comum, eles são, né, contabilizados no ativo não circulante, não há uso capião dele, porque são imprescritíveis, e são alienáveis, né, com relação à destinação da contabilidade. É, os bens de uso especial são contabilizados no ativo não circulante, não são de uso capião e são alienáveis com relação à contabilidade. Atividade dominical não circulante, uso capião não alienáveis, sim, somente serão contabilizados os bens de uso comum que se possam mensurar o seu valor patrimonial. Ou seja, todos aqueles bens de uso comum que consomem recursos públicos, né? Você consegue mensurar o seu valor patrimonial. Agora, aquele que não consome recursos, por exemplo, mar, montanha, fauna, não há como se contabilizar, ok? Eu trouxe aqui algumas questões para que vocês possam compreender a importância da matéria, né, dessa classificação de bens, né? São matérias que recorrentemente elas são cobradas em provas, né, em concursos. E aqui eu tenho uma questão do Cefaz, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, da CESP, né, da banca CESP, de 2018. Então, vamos verificar essas questões? Anualmente, uma prefeitura celebra o aniversário do município na principal praça municipal, oferecendo atividades de cultura, lazer a toda a população. Neste caso, a praça do local é um evento que constitui, tá? Então vamos analisar as alternativas, né? A. Bem público de uso especial, uma vez que a utilização é restrita a indivíduos especificamente selecionados para isso, né? Se é, né, um aniversário, né, que vai ser realizado em praça municipal, então ele não está atrelado, né, a uma utilização restrita, né, a indivíduos especificamente selecionados, e sim à população em geral, né, porque é uma praça pública. Então, essa letra A estaria como uma resposta incorreta. Bem público de uso especial, tal como imóveis onde estão instalados repartições públicas, né? A praça ela não está atrelada a nenhum tipo de serviço, né? Nenhum tipo de repartição, né, funciona naquela praça, né? Então, também não seria a letra B. Letra C, bem de uso comum do povo, por ser aberta à utilização de todos os membros da coletividade. Então, a princípio, esta é a resposta correta, né? Porque o bem de uso comum do povo, ele é de uso indiscriminado, né? Como praças, mares, rios e etc. Mas vamos ver as outras alternativas, outras afirmativas. Bem de uso comum do povo, tal como os veículos oficiais da administração pública. Então, os veículos oficiais da administração pública geralmente estão atrelados a algum serviço, tá? Então, não seria um bem de uso comum do povo. Letra D, errada. Letra E, bem público de uso especial, porque se destina à utilização por toda a coletividade. Não. O bem de uso especial, ele tem, né, uma utilidade restrita. Então, letra E também estaria incorreta. Então, a alternativa correta, letra C, né, bem público de uso comum do povo, por ser aberta à utilização de todos os membros da coletividade. Vamos ver uma outra questão. Agora nós temos uma questão da Fundação Getúlio Vargas, de Alagoas, de 2018.
E essa questão diz o seguinte: de acordo com a doutrina do direito administrativo, os bens usados para a prestação de serviço público pela administração são classificados bem como bens de uso especial, como automóvel oficial de deputado estadual, tá? Beleza, bem de uso especial. O automóvel ele está a serviço do deputado, então pode ser caracterizado como bem de uso especial. Essa alternativa estaria correta. Bem de uso comum do povo, como o prédio onde funciona a Assembleia Legislativa. Não, ele é um prédio que está sobre uma finalidade específica, tá? Ele tem um serviço, então ele seria bem de uso especial e não bem de uso comum. Então essa alternativa B estaria errada. Bens de uso coletivo, né? Como praias marítimas, né? Essa alternativa, não existe bens de uso coletivo e sem bens de uso comum do povo, então não existe essa categoria. Bens de uso dominicais, como vias públicas expressa estadual, não são bens de vias dominicais, porque também tem finalidade específica, eles não estão sem destinação. E bem, por fim, bens de uso dominiais, como o hospital. Também a alternativa é errada, pois bens de uso dominiais não há destinação, tá? Então, aqui a resposta correta, a alternativa A, bens de uso especial, como automóvel oficial, né, de um deputado estadual. Percebam que sempre você vai ter que olhar, né, se o bem ele é de uso indiscriminado ou se ele tem uma finalidade específica ou se ele, né, não tem uma destinação, uma finalidade. Tá? Então, isso que vai definir se o bem é de uso especial, se é bem de uso comum, ou se são dominicais ou dominiais. Ok? Vamos a mais uma questão. Quanto às noções de bens públicos, os bens dominicais do Estado também são designados de bens patrimoniais ou dominiais. Não, eles são considerados dominiais ou dominicais. Bens de uso especial ou bens patrimoniais. Bens de uso comum ou de uso especial do povo, dominiais ou de uso comum do povo. Não. De todas essas alternativas, né, a única que melhor se adequa seriam bens patrimoniais ou bens dominiais, tá? Então, são aqueles que estão sob patrimônio público, sem destinação específica, né? E também não são de uso indiscriminado, tá? Assim como prédios, né, sem abandonados, sem destinação específica, terras devolutas, dentre outros bens que são considerados dominicais, ou seja, estão sobre, né, a égide, né, sobre a posse da administração pública. Tá? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande valia para vocês. Resumindo, né, hoje nós verificamos, né, o objeto da contabilidade, que é o patrimônio. O patrimônio porque a contabilidade ela analisa, né, as suas variações patrimoniais, sendo elas aumentativas, diminutivas ou nulas. Os bens públicos são os bens em posse do governo. Ele se divide em bens de uso comum do povo, que são os bens de uso indiscriminado de toda a sociedade, bens de uso especial, por serem pertencentes à administração pública, mas estarem atrelados a uma destinação específica, como um serviço, né? Exemplos, escolas, hospitais, com toda o mobiliário, né? Equipamento, né? Então, esses bens podem ser móveis ou imóveis. E, por fim, os bens dominiais ou dominicais, que são de posse do governo, contudo, não têm uma finalidade específica, ok? Caso ainda tenha restado dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, naquele balãozinho ao lado da fotinho do professor, ok? Por hora, deixo os meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.